Eu estou aqui do lado da Rosane Ferreira, que é pedagoga lá do Colégio Londrinense. Eu já estudei no Colégio Londrinense, estava aqui falando com a Rô sobre isso. Fiz sexta, sétima, oitava série lá. Oh, meu Deus. Que época boa. Na época, a diretora era a Débora, né? Hoje quem que é o diretor hoje? A Ieda? A Ieda, é. A Ieda, então. Foi uma época boa. É bom ser adolescente, né? É muito bom, É muito sim. bom. Nossa, uma época boa. Mas tem muitos pais sofrendo com os adolescentes, com as crianças que andam mentindo. E daí, como é que corrige? A gente preparou, minha produção, um boletim de saúde para fazer uma abertura aqui para minha conversa com a Rosane. Vamos ver. Sabe que os pequenos não têm papas na língua para várias coisas. São muitas as situações embaraçosas em que os pais se veem por conta dos filhos. Entretanto, a partir de uma certa idade, a situação muda e os pais começam a perceber pequenas mentiras. Antes de reagir, é importante compreender as razões pelas quais as crianças podem mentir. É importante não ignorar nem achar graça na mentira, para que a criança não venha encarar como um comportamento aceitável. As crianças rotuladas de mentirosas tendem a reforçar o comportamento e a mentir com mais frequência. A criança precisa se sentir segura para dizer a verdade, sem ameaças e sem receios. É importante que os pais conversem tranquilamente com as crianças, para explicar a importância da verdade na vida de todos nós e quais as consequências negativas de se mentir. Mentir nunca é bom, né? Em fase nenhuma, né, Rosane? Não, não é. É um hábito que é preciso ser corrigido, ajustado, para a criança entender, ou o adolescente entender, que não é uma forma adequada, vamos dizer assim, dentro da formação dele, ter esse tipo de comportamento. Existe uma idade que a criança mente mais? Sim, quando ele se torna mais velho, né, em função, ele já sabe, a criança pequena, de 2 a 4 anos, ela não tem essa capacidade de discernir que ela está falando uma mentira ou uma verdade, porque ela ainda está num período que ela mistura a fantasia com a realidade. É mesmo, né? Né? Então, ela não tem essa noção. Então, pode ocorrer momentos, precisa verificar no contexto por que ela está, que os pais observam que aquela situação pode ser uma mentira, uma fala, uma brincadeira que ela faz, porque ela não tem essa noção ainda. A partir dos 7 anos, 6, 7 anos, a criança já tem noção do certo e errado. Aí é diferente, né? Então, esse comportamento pode surgir em função da criança estar tentando esconder alguma coisa. Mas tem uma diferença, então, na punição, na forma como o pai vai corrigir, para a criança que está ainda confundindo a realidade com a fantasia e da criança que já está mais madura? Sim, porque a criança não adianta se pôr num castigo, ela tem que explicar para essa criança por que não é daquela forma. Né? A criança precisa entender por que ela está falando alguma coisa que não é verdade. E a criança pequena ainda tem muito por aprender, então ela não tem essa noção, né? Eu estou falando uma mentira ou estou falando uma verdade. Às vezes ela está criando, por exemplo, um contexto de uma história ou alguma imagem que ela viu, porque eles são muito de parte concreta, né? A vivência concreta para a criança. Ô, Rosane, então pegar uma criança até 4 anos e colocar de castigo atrás da porta porque mentiu não faz diferença totalmente não é uma atitude recomendada, vamos dizer assim, né? Inclusive, a criança, ela precisa entender na prática por que ela não pode estar fazendo determinadas coisas, né? Por exemplo, uma criança que ela faz, por exemplo, ela vai colocar um dedo numa tomada e pequena e a mãe ensinou uma vez, acha que ela aprendeu, ela não aprendeu. Então você vai bater por causa disso? A bater ou, né, gritar, esse tipo de coisa mais alterada, a criança, isso é para refrear o comportamento daquele momento, daquela hora. Mas é provisório, né? Ele não é durável, não é duradouro. Então, a criança precisa explicar uma vez, explicar o porquê, né? Que ela não pode fazer aquele tipo que vai causar um mal, algum dano a ela. Sentar e conversar. Sempre, sempre. Ô, Flavinho, que idade está a Tereza? 7 anos de idade. A Tereza, você já pegou a Tereza mentindo? Algumas vezes ela tenta dar uma, né? Sim, alguma
coisa, aquela 7 anos de idade a Tereza, de vez em quando o Flavinho pega ela numa mentirinha ou outra. Com 7 anos, Rosane. Com 7 anos eles já sabem o que é certo e o que é errado. Então, por algum motivo, ela tenta, vamos dizer assim, escapar da punição. Porque ela sabe que aquilo não vai ser aprovado pelos pais. Porque ela já sabe, na escola ou em casa, que aquele comportamento não deve ocorrer. Então, ela, para não sofrer, por exemplo, assim, não ser desaprovada, não ser aceita, ou haver alguma conversa mais séria, vamos dizer assim, em relação àquilo, então ela evita contar a verdade, ela dá um contorno para aquela situação. Tá? Com medo da punição. Com medo sempre do medo da punição. Por isso que a punição tem que ser feita de uma forma clara, atitude clara com a criança. E tirar o que a criança mais gosta. Sim, tirar o funcional. computador, tirar... É bem funcional. E é dessa forma que deve ocorrer. Tá? A criança precisa sentir falta de algo que ela gosta. Não é? Porque essa é a punição correta. Ela tem um efeito diferente do que você bater, tirar da situação. As crianças pequenas, que você falou até os 4 aninhos, como ela não entende esses diálogos, essas falas mais... A criança precisa ser tirada da situação, conversar. Você observou que aconteceu alguma coisa errada, ou uma mentira, ou está contando alguma coisa diferente, você tira da situação e explica. Explica o porquê. Quantas vezes for necessário. Porque o que é importante? É a autorreflexão. É quando a criança para pensar que naquele momento ocorreu alguma coisa que está sendo corrigida por algum motivo. Ô, Rosane, você acha que os pais podem influenciar a criança a mentir? Por exemplo, às vezes o adolescente vai pedir alguma coisa para a mãe. Mãe, posso tal coisa? Ah, pede pro seu pai. Aí chega pro pai, o pai fala assim, pede para sua mãe. A mãe fala assim, seu pai deixou, ok, mas não conta para ele. Não pode. Pode. Os pais têm que dar um exemplo. São a referência maior na vida dos filhos, né? Eles ficam confusos, né? Eles ficam pensando o que eu devo fazer. Quer dizer, a criança fica dividida, né? E são 2 pessoas importantíssimas na vida deles, né? Tanto o pai quanto a mãe devem falar a mesma linguagem. Então, é um combinado de existência ali, de cuidado, né? De estar observando a criança, de estar falando com a criança aquilo que deve ser feito de uma linguagem... Tanto meu pai quanto minha mãe pensam da mesma forma. Então, eu devo seguir, né, como parâmetro, como referência, aquilo que é dito por eles, porque são as figuras mais importantes da vida dos filhos. Certo. São os pais. Se você falha em algum momento, né, não que você tem que ser perfeito, mas se você falha, você tem que prestar atenção, porque de repente você está mostrando um comportamento errado que pode ser adquirido. Né? Então, honestidade, que são os valores, os princípios, são todos desenvolvidos. Qual que é a tua dica mais importante, então, para os pais que têm crianças e adolescentes que estão mentindo? É o diálogo. Né? É o diálogo, sempre explicar à criança o porquê, o motivo que aquele comportamento, aquela fala não pode ocorrer. A criança pensar sobre aquilo, tirar as coisas que a criança gosta, abater não é um recurso efetivo, porque passado aquele momento a criança volta a fazer, mas ela precisa formar uma consciência de que certas coisas não podem ser feitas, não são aceitáveis socialmente. Certo? Então, isso é uma formação que vai sendo ao longo da vida. Porque quando ele estiver diante de uma situação, ele sabe, já aprendeu, e que isso vem de casa, né? Que aquele comportamento não é permitido ou não é aceitável. Então, é muito importante que os pais deem atenção. Qualquer coisa que ocorra diferente daquilo, né? Por isso os pais precisam estar muito atentos, tá, Lu? Ao comportamento diferente, quando a criança começa a mudar, porque alguma coisa está ocorrendo. Né? E se isso se acumula com o passar do tempo, fica mais difícil para reparar. Adorei. Adorei mesmo. Foi muito esclarecedor, né, gente? Obrigada, Obrigada Rosane. a você pela oportunidade, Lu. Imagina, Deus abençoe. Manda um beijo para todo mundo lá no colégio, tá bom? Obrigada. Boa tarde para vocês. Obrigada. Obrigada.